Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha me acostumado a pedir licença dentro de um lugar onde deveria ter endereço. Não foi uma briga. Não foi um portão batido. Foi numa quinta-feira de manhã, enquanto eu estava na varanda com uma xícara de café que tinha feito rápido, antes que a minha sogra acordasse e reorganizasse a ordem das cápsulas do armário, que ouvi a voz dela no quarto saindo pelo corredor. Ela estava no telefone. A voz dela não era alta, era daquele tom de quem não imagina ser ouvida ou de quem simplesmente não se importa, e eu ouvi o meu nome. Ouvi ela dizer, com a naturalidade de quem descreve o tempo lá fora, que a Isabela era assim, sabe, uma menina boa, discreta, que não criava confusão, que a gente mal percebia que estava. Pausou. Depois completou. Ela é arquiteta, mexe com decoração, você imagina, mas não traz nada disso para dentro de casa. Não impõe o gosto dela. Entra, sai, não deixa rastro. Eu segurei a xícara com as duas mãos. O café estava frio. Pensei. 6 anos. 6 anos eu tinha aprendido a não deixar rastro dentro de uma casa que nunca foi minha, e que a mulher que me recebeu ali descrevia isso para alguém ao telefone como se fosse um elogio. Sorri ali sozinha na varanda, olhando para o jardim que a minha sogra cuidava com atenção que nunca dedicou a entender quem eu era. Um sorriso pequeno, quieto, de quem já está há algum tempo construindo a saída. Mas deixa eu contar como cheguei até ali, porque essa história não começa nessa varanda e não começa nesse sorriso. Eu tinha 33 anos quando me mudei de Recife para Belo Horizonte por causa de um projeto. Uma construtora de médio porte no bairro Savassi tinha me contratado para redesenhar os espaços de um empreendimento residencial de alto padrão, e o que era para durar 8 meses virou 2 anos, e o que eram 2 anos virou a minha vida inteira se reconfigurando numa cidade que eu não tinha planejado amar, mas amei. Belo Horizonte tem esse jeito de te segurar sem fazer barulho. A comida, os bares com mesa na calçada, o jeito como as pessoas falam com você como se já fossem suas amigas, a serra no horizonte de tarde. Aluguei um apartamento no Santa Efigênia, 2 quartos, com uma janela enorme na sala onde eu colocava minha prancheta nos fins de semana e ficava trabalhando com luz natural e um copo de suco de caju do mercadinho da esquina. Conheci o meu marido numa sexta-feira. Estava num bar no Lourdes com colegas do escritório e ele estava na mesa ao lado com um grupo de amigos e por algum motivo que ainda não sei explicar direito a conversa, começou com uma discussão sobre futebol e terminou com a gente trocando número. Marcelo trabalhava como gerente de operações numa empresa de infraestrutura, era mineiro da Gema, nascido e criado no bairro Ouro Preto, do tipo que conhece todo mundo por onde passa e que ri fácil, do estômago mesmo. Daquele riso que te faz rir junto, sem saber bem do que. Nos primeiros meses, ele era o que eu precisava acreditar que ele era. Presente, atencioso, com um lado prático que equilibrava o meu lado que vivia imersa em cores, texturas e proporções. Ele chegava na minha casa com um pão de queijo embrulhado no papel manteiga e um café que tinha pegado na padaria do caminho só porque sabia que eu gostava de começar o sábado assim. Me levava de carro para visitar obras nos fins de semana quando eu precisava, esperava do lado de fora lendo o jornal no celular sem reclamar, sem apressar. No nosso 5º encontro, enquanto a gente jantava num restaurante italiano pequeno na Cidade Nova, ele me contou que morava com a mãe. O pai tinha morrido 4 anos antes, deixado a casa no Santa Amélia para ela, e ele tinha ficado porque a mãe ficou sozinha e porque parecia a coisa certa a fazer. Era a coisa certa. Ele disse olhando para o prato, e eu ouvi aquilo e pensei que era um homem que sabia honrar o que tinha. Eu era arquiteta, devia ter lido a planta baixa daquela situação logo ali no jantar. Não li. Dona Sônia, nos primeiros meses de namoro, era uma senhora de cabelos cortados na orelha, mãos firmes, sorriso controlado que aparecia nas horas certas. Me chamava de Isabela com uma ênfase no A do final que eu não sabia interpretar se era afeto ou avaliação. Perguntava sobre o meu trabalho com o tipo de interesse que parece curiosidade, mas que eu aprendi depois que era inventário. Quando eu ia jantar na casa dela aos domingos, ela fazia frango ao molho, o favorito do Marcelo, e colocava um suquinho de maracujá para mim porque tinha perguntado numa vez qual era a minha fruta preferida e nunca mais esqueceu.
Eu saía daquela casa achando que tinha encontrado acolhimento numa cidade que ainda estava aprendendo a chamar de minha. Fui ingênua de um jeito que só consigo entender agora, com a distância necessária para ver o quadro inteiro. A conversa sobre onde a gente ia morar aconteceu depois de 1 ano e meio de namoro, quando o assunto casamento entrou de forma natural numa tarde de domingo. Eu tinha clareza sobre o que queria: um apartamento nosso, pequeno que fosse, de 1 quarto, mas um espaço com os 2 nomes na porta, onde a gente pudesse montar a vida juntos, sem interferência de terceiros. Falei isso com naturalidade, porque era o que eu pensava e porque, na minha cabeça de arquiteta, um projeto precisa de um terreno limpo para sair certo. Marcelo ouviu, ficou quieto por 1 segundo e depois disse que a mãe precisava de companhia, que desde que o pai tinha morrido, ela tinha envelhecido mais rápido do que o esperado. Que a casa precisava de olho, de presença, de alguém que pudesse estar lá se acontecesse alguma coisa. Temporário, ele disse. 1 ano, 2 no máximo, enquanto a gente organizava as finanças e procurava um lugar que fizesse sentido comprar. A casa era grande, a gente ia ter o nosso quarto, o nosso banheiro, a nossa privacidade. Eu devia ter dito não. Sei disso agora com uma precisão que na época não tinha. Mas eu tinha 35 anos, estava apaixonada e achava que as coisas que importam de verdade a gente resolve pelo amor e pela boa vontade. Dei aviso no meu apartamento no Santa Efigênia. Vendi a cama antiga, embalei os livros de arquitetura e os romances que ficavam misturados na mesma estante, porque a minha cabeça nunca soube separar o técnico do afetivo. Me casei numa cerimônia pequena com jantar depois num restaurante que Marcelo escolheu porque o dono era amigo do irmão dele, e me mudei para o quarto de casal da casa no Santa Amélia com as minhas caixas, a minha prancheta dobrável e uma expectativa que ainda não tinha aprendido a questionar. A primeira coisa que aconteceu foi com o meu painel de amostras. Eu tinha um painel de cortiça de 1,20 m por 80 centímetros que usava como mural de referências. Ficava na minha parede faz anos, coberto de recortes, amostras de tecido, fragmentos de revestimento cerâmico, paletas de cor, fotografias de obras que eu tinha acompanhado, bilhetinhos com ideias que não tinham virado projeto ainda. Era o tipo de coisa que perde o sentido se você tira da parede, porque é a ordem caótica que faz sentido só para quem criou. Quando me mudei, instalei ele na parede lateral do nosso quarto, do lado da minha mesa de trabalho. 2 dias depois, o painel estava encostado no corredor, fora do quarto. Dona Sônia estava na cozinha quando fui perguntar. Ela não levantou os olhos da pia. Aquele negócio de parede no quarto não ficava bem, disse. Muito cheio, parecia bagunça, e o quarto ficou mais arejado sem. Perguntou se eu queria colocar na área de serviço ou se preferia guardar num canto. Levei o painel para dentro do guarda-roupa. Ficou lá por 6 anos, dobrado em cima das caixas de sapato, dentro de um espaço que eu podia chamar de meu porque tinha porta com chave. A cozinha tinha regras que não estavam escritas em lugar nenhum, mas que eu fui aprendendo pela observação, que é o método que um arquiteto usa quando entra num espaço novo e quer entender como ele funciona antes de propor qualquer mudança. As ervas ficavam em ordem alfabética no armário de tempero, e se eu pegava o orégano e colocava de volta fora da ordem, ela desfazia sem comentar nada, só para que eu chegasse na próxima vez e encontrasse diferente. A esponja de lavar louça era trocada na segunda-feira, independente do estado em que estivesse na sexta. O liquidificador ficava com a tampa para baixo depois de lavar, não para cima, por uma razão que eu nunca perguntei porque aprendi que perguntar no espaço dela era convidar para uma resposta que não ia satisfazer. Uma vez tentei preparar um bolo de rolo para uma sobremesa de domingo. Receita da minha avó, massa fininha enrolada com recheio de goiabada que eu fazia desde adolescente. Dona Sônia ficou parada na entrada da cozinha enquanto eu abria a massa, sem dizer nada. Quando o bolo entrou no forno, ela comentou com a voz leve de quem observa o tempo. O Marcelo não come goiabada. Nunca gostou. O estômago dele não digere bem doce de fruta. Eu disse que ele tinha comido goiabada comigo várias vezes antes de a gente casar. Ela sorriu com os lábios só, sem os olhos. Antes era diferente. Agora janta em casa todo dia, os gostos mudam. Marcelo comeu 2 fatias e disse que estava ótimo. Mas aprendi a não debater.
Porque debater num espaço onde você não tem autoridade é gastar energia que você não tem de sobra, e eu precisava de toda a minha energia para o trabalho. E ficava me dizendo que era temporário. 1 ano virou 2, 2 viraram 3. Em algum ponto do 3º ano, parei de fazer essa conta porque doía. Você pode pensar o que eu sei que muita gente pensa. Por que ficou? E eu preciso ser honesta sobre isso porque é a parte que levei mais tempo para entender direito. Fiquei porque amava o Marcelo de verdade. E quando você ama alguém, você separa a pessoa do ambiente. Você pensa que o problema é a casa, não ele. Que se a gente tivesse o nosso espaço as coisas seriam diferentes, que a situação é temporária, que a boa vontade resolve o que o planejamento não alcançou. Fiquei porque tinha medo de ser a mulher que não soube se adaptar, que entrou numa família e não teve paciência, que causou problema onde não precisava, que foi egoísta com a situação de uma senhora viúva que só queria o filho por perto. Fiquei porque a esperança é insistente de um jeito que a gente não controla. Ela fica mesmo quando não deveria mais. No 4º ano, Dona Sônia reformou a sala. Contratou um rapaz jovem que eu não conhecia para fazer as escolhas, pintou as paredes de um bege que eu não teria escolhido, colocou cortinas de tecido pesado que bloqueavam a luz da tarde, instalou um lustre no centro, que era grande demais para o pé direito do cômodo. Eu era arquiteta com 6 anos de experiência em projetos residenciais. Não fui consultada uma vez. Quando a reforma ficou pronta, ela me pediu a opinião com o tom de quem pergunta só por educação, não porque quer resposta. Eu disse que tinha ficado bonito. Aprendi a dizer que tinha ficado bonito. No 5º ano, aconteceu a cena do almoço de aniversário dela. Estavam presentes ela, eu, o Marcelo, a cunhada que morava em Contagem e a amiga de infância dela, a Neide, que eu via 2 vezes por ano e que me tratava com aquela cordialidade de quem trata a secretária do médico com educação funcional. A conversa foi para o lado das histórias antigas, de como a casa tinha mudado desde que o senhor Getúlio tinha morrido, de quem assumiu o quê depois que a família foi se reorganizando. A Neide comentou que era bom ter o Marcelo por perto, porque sem ele, a Dona Sônia ia ficar sozinha numa casa grande demais, com uma aposentadoria apertada e um jardim que precisava de manutenção constante. Dona Sônia concordou, com aquela leveza de quem comenta o cardápio. E a Isabela ajudou muito também. Ela se encaixou aqui de um jeito que a gente mal percebe que ela está, sem frescura, sem mudança de rotina. Vocês sabem que ela é arquiteta, mexe com projeto e não traz nada disso para dentro de casa. Fica no cantinho dela, não interfere em nada. Não interfere em nada. Eu ouvi aquelas palavras e senti alguma coisa escorregar para um lugar fundo e quieto dentro de mim. Não foi raiva na hora, foi reconhecimento. A mesma sensação de quando você está olhando para uma planta baixa por horas e de repente entende onde está o erro estrutural que explica tudo que não funcionava. Eu não era parte daquela casa. Era uma presença que tinha aprendido a não interferir. Marcelo estava ao meu lado, tomou um gole de refrigerante e continuou ouvindo a mãe. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui para a varanda dos fundos. Sentei na cadeira de vime, que era a única coisa naquele espaço que alguém tinha colocado ali só para sentar, sem função utilitária. Fiquei um tempo olhando para o jardim escuro. Depois peguei o celular, abri o aplicativo do banco e olhei para a minha conta de reserva. O número na tela era maior do que eu esperava ver de uma vez. Não era surpresa total, porque eu acompanhava os aportes mensais e sabia que estava crescendo. Mas tem uma diferença entre saber que um projeto está avançando e parar para ver o conjunto, a perspectiva total, quando tudo que foi feito aos poucos aparece de uma vez como uma coisa inteira e sólida. 6 anos de salário de arquiteta sênior, sem despesa de aluguel, sem financiamento, sem a pressão de manter uma casa sozinha. A disciplina que a minha mãe me ensinou quando eu era nova, que dizia que mulher que trabalha com o próprio talento guarda o resultado do próprio trabalho, eu tinha obedecido com uma consistência que só entendi de verdade naquela noite na varanda, olhando para o número que estava na minha tela. Fechei o aplicativo. Não disse nada para ninguém. Mas alguma coisa tinha se deslocado dentro de mim, ali naquela cadeira de vime, com o jardim escuro na minha frente.
Eu trabalhava há 5 anos na mesma empresa no Savassi, mas nos últimos 2 tinha começado a atender clientes por fora. Reformas residenciais, projetos de decoração para pessoas que tinham apartamento, mas não tinham tempo ou repertório para pensar o espaço. Eu gostava daquilo. Gostava de entrar num ambiente que estava errado, de conversar com a pessoa que ia morar ali, de entender o que ela precisava sentir quando chegasse em casa e de transformar isso em planta, em material, em luz. Era uma parte do trabalho que nunca perdi o prazer de fazer. E fui percebendo, aos poucos, que queria ter o meu próprio escritório. Não grande, não logo, mas um lugar com o meu nome na porta, onde eu pudesse receber clientes, montar meu painel de amostras na parede inteira se eu quisesse, contratar um assistente quando fosse a hora, construir algo que fosse completamente meu, do jeito que nenhum espaço que eu tinha habitado nos últimos anos tinha sido. Comecei a pesquisar imóveis comerciais no começo daquele ano. Ia visitar em manhãs de sábado, dizia para o Marcelo que tinha compromisso de trabalho ou que precisava passar numa obra de cliente. Não era mentira inteira. Era uma omissão calculada de quem precisa entender o que é possível antes de falar em voz alta, porque sabia que qualquer conversa sobre planos futuros ia chegar no ouvido de Dona Sônia antes do fim do dia, e eu não queria gerenciar a opinião dela sobre algo que ainda estava na fase de projeto. Pesquisei em silêncio. Foram 5 meses de visitas. Vi salas pequenas demais, em prédios com infiltração, em localizações que não faziam sentido para o perfil dos clientes que eu queria construir. Vi preços que não fechavam com o que eu tinha e preços que fechavam, mas em espaços que precisavam de uma reforma que consumiria mais do que o imóvel valia. Numa segunda-feira de manhã, a corretora com quem eu tinha trabalhado num projeto anterior me mandou uma mensagem com uma oportunidade que tinha entrado no portfólio dela naquela semana. Era um estúdio comercial de 70 metros quadrados no 2º andar de um prédio no bairro Funcionários. Construção de 2014, bem conservada, janelas altas com luz natural o dia inteiro, piso de madeira clara, banheiro próprio, uma sala principal generosa e uma entrada que dava para fazer uma recepção pequena, com um sofá e uma mesa de apoio. Mas a corretora tinha mais. O proprietário estava vendendo o andar inteiro, e havia outro estúdio no mesmo corredor, ocupado por uma clínica de estética que tinha contrato de locação vigente por mais 18 meses. Se eu comprasse o imóvel, recebia a renda daquela locação todo mês enquanto a clínica estivesse lá. Eu fiz as contas mentalmente ali mesmo na calçada na frente do prédio, com o sol da tarde de Belo Horizonte batendo na minha nuca. Pedi para pensar. Voltei para casa, abri a planilha que eu mantinha com as minhas finanças, coloquei os números e fiquei olhando para o resultado por uns 25 minutos. Cabia. Com reforma leve e uma reserva de emergência que não me deixaria exposta se alguma coisa mudasse. Cabia. Precisei de 5 semanas para decidir. Não foi impulso, não foi raiva virando coragem. Foi processo. Levantamento, análise, projeção, como eu fazia para qualquer projeto de verdade. Conversei com uma advogada que eu conhecia de uma indicação de cliente sobre a estrutura do casamento, sobre o que era patrimônio individual, o que entrava no regime de bens, o que eu precisava garantir antes de qualquer movimento. Aquela conversa foi longa e, em alguns momentos, mais direta do que eu estava preparada para ouvir, mas me deu o mapa do que eu precisava saber. Visitei o imóvel mais 4 vezes. Em horários diferentes para ver a movimentação da rua, a qualidade do prédio no detalhe, como o espaço se comportava com a luz mudando. Na última visita, fui sozinha, numa quarta-feira de tarde. Fiquei parada no centro da sala principal, com a luz do fim do dia entrando pela janela e fazendo um quadrado largo no piso de madeira. Pensei no meu painel de amostras dentro do guarda-roupa há 6 anos. Pensei em 6 anos de cozinha com o orégano no lugar que eu não escolhi. Pensei em 6 anos aprendendo a dizer que tinha ficado bonito quando não tinha ficado do jeito que eu via. Assinei o contrato numa terça-feira de manhã durante o meu horário de almoço. Saí do cartório. Entrei numa padaria mineira na esquina. Pedi um café com leite e uma broa de fubá. Sentei numa mesa perto da janela. Dentro da minha bolsa tinha uma pasta com documentos que diziam que aquele imóvel era meu. Não tinha outro nome. Não carregava outra história que eu precisasse respeitar. Era meu, do jeito que eu decidisse. Terminei o café, paguei,
e voltei para o trabalho. Contratei uma pequena equipe de reforma. Um marceneiro de confiança que eu tinha trabalhado em projetos de clientes e que entendia o que eu queria sem precisar explicar 3 vezes, um eletricista para adequar a rede para equipamentos de projeto, um pintor para uma mão de tinta nas paredes em um branco estúdio que eu tinha escolhido de uma cartela depois de passar uma tarde inteira comparando tonalidades. Instalei um trilho de iluminação regulável no teto da sala principal, porque luz direcionável é a primeira coisa que eu peço em qualquer projeto e nunca tinha tido no espaço onde eu trabalhava em casa. A reforma durou 3 semanas. Eu acompanhava nas quartas-feiras de tarde, entre compromissos, chegava sem avisar o Marcelo, dizia que era reunião de obra de cliente, que não era mentira porque era uma obra e era minha. Numa dessas visitas, entrei na sala depois que a pintura tinha sido concluída. As paredes estavam naquele branco que eu tinha escolhido, limpo, sem amarelado, o tipo de branco que faz a luz trabalhar a favor do espaço. A janela estava aberta. O ar de Belo Horizonte de tarde entrava sem pedir licença, trazendo aquele cheiro de cidade que tem árvore na calçada, de ônibus que passa longe, de padaria funcionando. Andei por cada canto devagar. Coloquei a mão na parede. Parei no centro da sala e entendi de um jeito que não era pensamento, era físico mesmo, no corpo, que aquele seria o primeiro espaço adulto onde eu não precisaria pedir licença para existir do jeito que eu era. Saí com os olhos marejados, não de tristeza, de reconhecimento de alguma coisa que tinha esperado tempo demais. Naquela noite voltei para a casa de Dona Sônia, jantei com os dois, ouvi sobre o problema de umidade no jardim que o vizinho tinha causado sem querer e fui dormir com a certeza quieta de quem já tem chão firme debaixo dos pés, mesmo que ainda não tenha chegado lá. Nas semanas seguintes, comecei a retirar as minhas coisas da casa de forma discreta. Não de uma vez, que ia gerar perguntas e olhares que eu não estava pronta para gerenciar. Aos poucos, documentos primeiro. Contratos, certidões, meu arquivo profissional completo, os discos externos com os projetos dos últimos anos, os originais das minhas formações, depois objetos com história, as fotos da família que eu tinha colocado na cômoda do quarto, presentes de aniversário que tinham afeto guardado, 2 diários que eu mantinha desde a época de faculdade, depois roupas fora de estação que desaparecem de guarda-roupa sem chamar atenção. Marcelo não perguntou nada. Aprendi ao longo de 6 anos a não saber se ele não percebia ou preferia não perceber. Aprendi que a diferença entre as duas coisas é menor do que parece do lado de fora. Foi nesse período que aconteceu a cena da varanda. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha chegado em casa mais cedo porque um cliente tinha remarcado uma reunião de última hora. Dona Sônia não sabia que eu estava ali. Eu estava no quarto adiantando um projeto no notebook quando ouvi a voz dela chegando pelo corredor, clara como sempre, com aquela ausência de cerimônia de quem fala dentro do próprio espaço. A voz da outra pessoa na linha eu não ouvia, só a dela. Ouvi ela dizer que a situação não estava sendo confortável, que ela tinha criado o filho para que ele tivesse vida própria, que casamento é casamento e que casa de mãe não é pensão, que o Marcelo tinha muita bondade e que às vezes bondade em excesso virava a acomodação dos 2 lados. Pausa. Depois a voz dela de novo, mais baixa, mas não baixa o suficiente. A Isabela é uma boa pessoa, isso ninguém tira, mas não é minha filha, é Nora. E Nora, que fica anos na casa da sogra, perde o sentido de onde é o lugar dela. Cada um no seu. Sempre falei isso. Parei de irritar. Ouvi o restante com a calma de quem confirma algo que já tinha nome faz tempo. Ela também sabia que aquela situação estava errada. A diferença era que a conclusão dela era que eu precisava ir embora. A minha era que eu já estava indo, só que do meu tempo, com o meu planejamento, com a minha chave nova esperando por mim numa bolsa que ela nunca tinha tocado. Naquela noite, depois que Dona Sônia foi dormir, sentei na frente do Marcelo na sala. Fechei o volume da televisão. Coloquei o controle na mesa com cuidado e disse com a voz de quem escolheu cada palavra antes de abrir a boca. Ouvi sua mãe hoje no telefone. Ela disse que a situação aqui não está sendo confortável para ela, que cada um deveria estar no seu lugar. Quero saber o que você pensa sobre isso. Não o que ela pensa. O que você pensa? Ele olhou para a televisão muda por um momento.
Depois virou para mim com aquela expressão que eu já conhecia, de quem procura a resposta que custa menos. Isabela, minha mãe fala assim, mas o coração dela é bom. Ela não quer que você vá embora, é só o jeito de expressar. Você conhece ela, faz drama com as palavras, mas não quer dizer nada de verdade. Fiquei olhando para ele por um momento, depois perguntei, você sabe que eu faço um depósito todo mês para cobrir a minha parte das despesas da casa? Sei, ele disse. Claro que sei. E sua mãe sabe? Ele ficou quieto por 1,5 segundos a mais do que devia. Aquele 1,5 segundos foi a resposta inteira. Durante 6 anos, eu tinha transferido todo mês o que me cabia. Conta de luz, água, gás, mercado, materiais de limpeza, manutenção, tudo calculado com o cuidado de quem foi criada para não deixar dívida nem dúvida. Esse dinheiro ia para uma conta que o Marcelo administrava. Dona Sônia nunca soube que eu contribuía. Na visão dela, eu morava na casa dela enquanto o filho pagava tudo, enquanto eu era hóspede discreta, que pelo menos não atrapalhava o andamento de nada. Então, durante 6 anos eu financiei a nossa vida aqui e a sua mãe passou esse tempo achando que eu vivia de favor. Disse isso com uma voz mais calma do que eu sabia ser capaz. E você deixou essa situação continuar sem dizer nada a ela? Ele não respondeu. Pegou o controle, devolveu o volume da televisão ao ponto que estava antes e virou o rosto para a tela. Aquele gesto pequeno e familiar me disse com uma clareza que não precisava de mais palavras, que não havia nada ali para ser consertado. Não era um problema de comunicação que uma conversa longa resolveria. Era a estrutura inteira daquele casamento, montada sobre uma base onde a minha contribuição era invisível. A minha opinião era decorativa e o meu espaço era sempre o de alguém que estava de passagem, que não interferia, que mal se percebia que estava. Levantei, fui para o quarto, sentei na beira da cama e comecei a organizar os próximos passos com a cabeça fria de quem sabe que revolta é imprecisa e que planejamento é mais eficiente. Liguei para a advogada no dia seguinte. Conversa longa, mapa claro. O que era meu sem discussão, o que entrava em partilha, o que eu precisava documentar antes de qualquer movimento. Continuei a rotina normalmente por mais 3 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ouvia sobre o jardim, sobre a Neide, sobre o programa que Dona Sônia tinha assistido na televisão na tarde anterior. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava desmontando 6 anos em caixas que iam para o escritório no Funcionários toda quarta-feira de tarde, uma sacola misturada com os materiais que eu dizia serem de obra de cliente. Numa quinta-feira, marquei com uma empresa de mudança pequena, que uma colega tinha usado e recomendado pela descrição. 3 pessoas, um veículo médio, uma lista detalhada com foto de cada item, para que não houvesse margem de dúvida sobre o que era meu e o que era da casa. Os móveis do quarto que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, o equipamento profissional completo, a impressora, os 2 monitores da estação de trabalho que eu tinha montado, os livros de arquitetura e os romances que ficavam juntos, porque sempre achei que a vida não precisa de separação entre o que é técnico e o que é afeto. O painel de cortiça que estava dentro do guarda-roupa faz 6 anos, com os recortes e as amostras e os bilhetinhos de ideias que nunca tinham saído da escuridão. Marcelo tinha compromisso marcado naquela manhã. Todo sábado, sem falhar, ele saía às 9 para uma partida de futevôlei com amigos de infância e voltava perto do meio-dia. Eu sabia disso há 6 anos. Dona Sônia tinha o costume de ir ao mercado coberto no Ouro Preto toda quinta-feira de manhã cedo. Pegava a van do bairro às 8h30 e voltava perto das 11. Era a atividade que ela levava mais a sério além do jardim. Saía arrumada, com a bolsa de compras no braço, cumprimentava a vizinha na calçada. Eu sabia disso também. O veículo chegou às 9h15. 3 pessoas organizadas, rápidas, que entraram pela garagem e começaram pelo quarto com a eficiência de quem tem lista e não precisa de explicação. Cada item estava numerado na folha impressa, sem conversa desnecessária, sem barulho que chamasse a atenção dos vizinhos, sem dúvida sobre o que levava. Às 10h40, a maior parte já estava carregada. Restavam as últimas caixas e a mesa de trabalho desmontada quando ouvi o portão da frente. Dona Sônia tinha voltado mais cedo.
A van tinha quebrado no caminho e os passageiros tinham sido deixados na metade do trajeto. Ela entrou pelo corredor lateral, viu o veículo, viu as pessoas carregando, parou no centro do corredor com a bolsa de compras nas mãos, olhando de mim para o movimento e do movimento para mim, com a expressão de quem está diante de uma cena que o cérebro ainda não processou completamente. O que está acontecendo aqui, Isabela? Estou indo embora. Disse isso de frente, sem tremer, sem baixar o olhar. Ela ficou parada. A expressão dela mudou de uma forma que eu nunca tinha visto nos 6 anos em que a observei. Não era raiva. Era aquela confusão legítima de quem percebe que a narrativa que tinha construído para si mesma não corresponde ao que está diante dos olhos. Indo embora para onde? Você alugou um apartamento sem contar para o Marcelo? Não respondi sobre o escritório. Não era o momento, e sendo honesta, não era uma informação que eu devia a ela. Continuei supervisionando enquanto ela tentava montar o quadro do que estava acontecendo. Você não pode fazer assim de repente. Isso é uma família. Precisa conversar, chegar num acordo. Pode ligar para o Marcelo, eu disse. O número ele tem. Ela pegou o celular. Ouvi a voz dela subir enquanto as últimas caixas eram carregadas. Quando terminaram, fiz uma última volta pelo quarto. A cama tinha ficado, era da casa. O guarda-roupa antigo que nunca foi meu. As marcas claras na parede onde os quadros que eu tinha trazido de Recife tinham ficado anos antes de eu os retirar na semana anterior. Peguei a minha bolsa, desci o degrau da entrada. Dona Sônia estava no corredor, o celular ainda na mão, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Isabela, espera, isso foi mal entendido. A gente pode conversar direito, resolver com calma. Parei na porta, me virei para ela, chamei pelo nome, pela primeira vez nos 6 anos, sem o Dona na frente. Sônia, durante 6 anos eu paguei a minha parte de tudo nessa casa, todo mês, sem falhar uma vez. A senhora não sabia porque o Marcelo nunca contou. Mas eu sei o que eu contribuí e tenho os extratos que provam. Agora eu tenho o meu lugar para pagar. Então eu estou indo. Ela abriu a boca, fechou. Olhou para o corredor ao redor, como se estivesse vendo os detalhes daquela casa por um ângulo que nunca tinha considerado. Mas as despesas aqui, quem vai ajudar? As despesas da senhora são da senhora, eu disse. Eu já tenho as minhas. Saí. Fechei o portão com cuidado sem bater. Entrei no meu carro. O veículo de mudança já tinha saído. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua sem olhar pelo retrovisor nenhuma vez. Marcelo me ligou 40 minutos depois. Eu estava no escritório do funcionários, no 2º andar, acompanhando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Isabela, minha mãe está em choque. O que aconteceu? Você foi para a casa de alguém? Estou no meu escritório. Seu escritório? Você alugou uma sala? Comprei um imóvel comercial no Funcionários. 2 estúdios no mesmo andar. Um é o meu escritório, com espaço para eu ficar enquanto não encontro o apartamento que quero. O outro está alugado para uma clínica que já está pagando locação há 2 meses. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que eu me lembro dele. Como você tinha esse dinheiro sem me contar? Você estava guardando escondido? Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava. Nunca perguntei quanto. Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele momento e eu não ia perder a precisão por impaciência agora. Durante 6 anos eu contribuí com as despesas da sua casa sem que a sua mãe soubesse. Ela passou esse tempo me tratando como alguém que estava vivendo de favor. Você estava presente em cada uma dessas situações e não disse nada. O dinheiro que guardei é o resultado do meu trabalho, e eu usei para construir algo que é completamente meu. Recomendo que você fale com um advogado para a parte legal. Eu já tenho o meu. Desliguei. Naquela noite, me sentei no chão do estúdio enquanto a equipe de mudança montava os móveis. Encostei as costas na parede recém-pintada de branco estúdio, com cheiro de tinta e de madeira nova, e de algum jeito que não sei explicar, com cheiro de começo. Ouvi o barulho da rua lá embaixo. Uma rua com árvores na calçada, carro passando em ritmo de bairro residencial de noite, alguém conversando numa varanda do outro lado da rua. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 6 anos.
Não era o silêncio de quem aprendeu a calar para não criar atrito, era o silêncio de quem está, finalmente, num lugar que é seu. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou com uma velocidade que me surpreendeu. Formalizei o escritório com o meu nome na fachada, tirei o CNPJ, migrei os clientes que eu atendia informalmente para a estrutura oficial. A clínica do outro estúdio renovou o contrato sem hesitar. Aquela renda mensal cobria boa parte dos meus custos fixos e me dava uma margem que mudou a forma como eu respirava todo mês. Montei a sala do jeito que eu sempre quis. Parede inteira de cortiça para o painel de referências. Mesa de projeto no centro, com luz regulável vindo do trilho no teto. Amostras de revestimento organizadas do jeito que faz sentido para o meu processo, não para nenhuma regra de outra pessoa. Contratei uma assistente no segundo mês, recém-formada, com o olho afiado e disposição para aprender, que chegava de manhã cedo e já sabia onde estava cada coisa, porque era ela que tinha ajudado a organizar. Coloquei o meu painel de cortiça na parede lateral da sala principal. Os recortes tinham sobrevivido ao guarda-roupa, um pouco desbotados nas bordas, mas inteiros. As amostras de tecido, os fragmentos de cerâmica, as fotografias das obras, as ideias anotadas à mão que nunca tinham virado projeto e que agora tinham espaço para virar. O processo de separação foi conduzido pelos advogados dos dois lados com a frieza necessária, sem cena e sem mensagem desnecessária. 2 semanas depois que eu me fui, Dona Sônia me mandou uma mensagem num número que eu nunca entendi como ela tinha conseguido, perguntando se eu não tinha exagerado, se aquilo tudo não podia ter sido resolvido com mais calma, se eu não tinha sido impulsiva. Li a mensagem do começo ao fim, sentada na minha cadeira de projeto, com a luz da tarde entrando pela janela larga. Pousei o celular na mesa. Fui até a minha cozinha, que eu tinha equipado do jeito que fazia sentido para mim, com a tábua de cortar do lado que eu quis, os utensílios na ordem que eu mesma criei, o café guardado no armário que eu mesma escolhi. Fiz um café com calma, voltei para a sala, sentei diante do painel de amostras na parede, olhei para os anos de referências que tinham ficado no escuro por 6 anos e agora estavam expostos à luz do dia. E não respondi. Não por rancor, não por raiva ainda viva. Não respondi porque algumas conversas chegam quando já não tem para onde ir, e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem passou 6 anos me descrevendo para os outros como alguém que não deixava rastro. O que ficou daquele período, o que eu carrego não como peso, mas como instrumento de trabalho, cabe numa ideia só, mas levei quase uma década para entender do jeito certo. Independência financeira não é desconfiança. Não é falta de generosidade com quem você ama. É a diferença entre ter voz dentro de uma relação e ser apenas uma presença que aprendeu a não interferir. Entre pertencer a um espaço e simplesmente existir dentro dele, quietinha, sem frescura, de um jeito que a gente mal percebe que está, fiquei por razões que entendo agora. Amor que era real, esperança que durou mais do que devia, e o medo velho e cansativo de ser a mulher que foi embora. Mas o que aprendi de verdade é que ficar por medo não é lealdade. É uma armadilha bem decorada. Quando saí, levei o que era meu. Os móveis com nota, os documentos, os equipamentos, os livros de arquitetura e os romances misturados porque a minha vida nunca aceitou divisória entre o que é sério e o que é prazer. O painel de cortiça com 6 anos de ideias que o guarda-roupa não apagou. Levei tudo. Deixei para trás o que nunca tinha sido meu para começar. Hoje, quando chego ao escritório depois de um dia de visitas a obras, subo a escada. Paro 1 segundo antes de colocar a chave na porta. Ouço o trinco se abrindo, empurro a porta. A primeira coisa que vejo é o painel na parede lateral, cheio, vivo, com tudo que eu precisava que ficasse à vista. A segunda coisa que vejo é a janela larga com a luz da tarde entrando do jeito que eu planejei. É o segundo em que lembro de uma mulher que me descreveu para outra pessoa dizendo que eu era discreta, sem frescura, que não interferia em nada, que a gente mal percebia que eu estava. E sorrio. O mesmo sorriso de sempre, pequeno, quieto. Só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa de acrílico ao lado da porta e o painel de referências na parede inteira que escolhi, aceso de luz, exatamente onde eu decidi que ele ficaria.
Eu estava dobrando as toalhas no quarto quando ouvi a porta da frente abrir, com aquele jeito específico que meu marido abre quando está carregando alguma coisa pesada e usando o cotovelo no lugar da mão. Conheço cada som dessa casa. 12 anos morando aqui ensinam a gente a traduzir barulho em intenção antes de qualquer palavra ser dita. Ele apareceu no corredor com 2 malas grandes e uma mochila pendurada no ombro, que não era dele. Atrás dele, minha cunhada entrou sorrindo com um saco de pão de queijo numa mão e o celular na outra, filmando a entrada como se fosse o começo de um vlog. Cheguei, ela disse para a câmera do celular, depois guardou o aparelho no bolso e me abraçou com aquele abraço dela que é forte, perfumado e dura 2 segundos a mais do que o confortável. Eu sorri, abracei de volta, olhei para meu marido por cima do ombro dela. Ele estava com aquela expressão que eu já vi antes, a de quem organizou tudo e está apresentando o resultado pronto. Minha cunhada se chama Denise. Tem 32 anos, é formada em Direito, bonita, de um jeito que as pessoas notam quando ela entra numa sala e carrega uma energia que me lembra muito um ventilador ligado no máximo, refrescante nos primeiros 5 minutos, impossível de ignorar depois de 1 hora. Ela não é má pessoa. Ela é uma pessoa que ocupa espaço como se o espaço estivesse esperando por ela. 3 semanas antes, numa quarta-feira à noite, meu marido tinha me dito enquanto a gente lavava a louça juntos que a Denise estava passando por um momento difícil. O namorado dela tinha terminado, ela tinha saído do apartamento que dividiam e estava morando temporariamente num quarto alugado perto da rodoviária que, segundo ele, era barulhento, apertado e sem condição. Quanto tempo ela precisa? Eu perguntei, sem tirar os olhos do prato que eu enxaguava. Ele hesitou. Aquela hesitação que depois de 12 anos, eu sei que significa que a resposta já existe, mas ele está escolhendo a embalagem. Ela está procurando apartamento. Deve ser coisa de 1 mês. Talvez 6 semanas. 6 semanas, eu repeti. No máximo. Eu coloquei o prato no escorredor e fiquei olhando para a espuma que descia pelo ralo, girando devagar. Você já disse que ela pode vir? Ele limpou a bancada com o pano de prato, que é o que ele faz quando quer parecer ocupado durante uma conversa que o incomoda. Disse que ia falar com você antes, mas ela já sabe que provavelmente sim. Ele não respondeu. Aquele silêncio que é uma confissão. Eu sequei as mãos, fui até a janela da cozinha. O prédio da frente tinha uma janela acesa no 4º andar, onde alguém mexia no celular deitado no sofá. Uma vida inteira acontecendo a 20 metros da minha, sem que nenhum de nós soubesse o nome do outro. Meu marido se chama Rafael. É engenheiro, trabalha numa empresa de infraestrutura e viaja a cada 2 semanas para obras no interior. É um bom homem. Quando ele está presente, é presente de verdade, brinca com as crianças no chão, cozinha no domingo, me escuta quando eu falo. O problema é que quando ele decide algo, ele decide com aquela convicção silenciosa de quem acha que a bondade da intenção dispensa a consulta. Voltei para a pia. Sua irmã pode vir, eu disse. Ele sorriu aliviado. Mas eu preciso saber exatamente quando, e a gente precisa conversar sobre como isso vai funcionar. Ele assentiu rápido, como quem aceita qualquer condição, desde que a resposta principal seja sim. Claro, claro, a gente combina tudo, não combinamos nada. Ele viajou na quinta, voltou na segunda, e quando voltou, já tinha falado com a Denise que ela podia vir no sábado seguinte. Me contou como quem conta que comprou pão, como se fosse consequência natural de algo já decidido. Agora ela estava no meu corredor, com 2 malas, sorrindo. Eu mostrei o quarto. O quarto de hóspedes fica no final do corredor, entre o banheiro e o quarto dos meninos. É pequeno, mas tem janela, uma cama de casal, um armário embutido que eu tinha esvaziado na véspera. Coloquei toalhas limpas, um travesseiro extra, um copo de água na mesa de cabeceira. Que lindo, Cris, ela disse, passando a mão na colcha. Você sempre teve esse dom de deixar as coisas aconchegantes. Obrigada, eu disse. O banheiro é dividido com os meninos, tá? De manhã eles usam entre 6h30 e 7h15. Depois disso é livre. Ela abriu a mala e começou a tirar as coisas com aquela naturalidade de quem já está se instalando. Pode deixar, vou me adaptar. Meus filhos se chamam Pedro, de 9 anos, e Tomás, de 6.
O Pedro é silencioso, observador, do tipo que nota quando alguém muda um quadro de lugar na parede. O Tomás é o oposto, barulhento, afetuoso, abraça as pessoas com a força de quem acha que o corpo inteiro precisa participar do gesto. Quando a Denise chegou, o Tomás se jogou nela como se fosse um colchão inflável. O Pedro ficou na porta do quarto, olhando, com aquele jeito dele de quem está processando. Os 4 primeiros dias foram o que eu esperava, aquele período em que todo mundo está no melhor comportamento, como os primeiros encontros de um namoro. Denise era simpática, ajudava a tirar a mesa, brincava com os meninos, contava histórias do escritório que faziam o Rafael rir daquele jeito alto que ele só ri com a família dele. Eu observava, não com desconfiança, com atenção. São coisas diferentes. Na quinta-feira daquela primeira semana, eu voltei do trabalho às 5h30. Sou nutricionista, atendo numa clínica no centro pela manhã e numa escola municipal à tarde, organizando os cardápios. É um trabalho que exige paciência com planilha e gente ao mesmo tempo, e quando eu chego em casa, o que eu mais quero é 20 minutos de silêncio antes de virar mãe de novo. Entrei e encontrei a sala diferente. O tapete que fica embaixo da mesa de centro estava enrolado num canto. Os brinquedos dos meninos que eu guardo numa caixa atrás do sofá estavam espalhados pelo chão. E o som estava ligado numa playlist que não era minha, alto o suficiente para eu ouvir da porta. A Denise apareceu da cozinha com um pano na mão. Cheguei cedo do curso e resolvi dar uma arrumada. Tirei o tapete porque achei que sem ele a sala fica mais ampla. O que você acha? Eu olhei para o tapete enrolado. Tinha comprado ele com o Rafael numa viagem a Minas, 3 anos atrás. Não era caro, mas era nosso. Pode ser, eu disse. Vou trocar de roupa. Fui para o quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama. Fiquei olhando para as minhas mãos por um momento. Não era sobre o tapete. Eu sabia disso mesmo antes de pensar a frase. Era sobre a facilidade com que ela entrou num espaço e reorganizou sem perguntar. Liguei para a Marcela. A Marcela é minha amiga desde a faculdade, tem 42 anos, é psicóloga e tem o tipo de honestidade que dói na hora, mas economiza meses de confusão. Quando eu terminei de contar, ela ficou em silêncio por 3 segundos. Ela já fez isso antes? Não nessa casa. Mas quando a gente viajou junto há 2 anos, ela reorganizou o porta-malas do carro sem avisar e quase deixamos a mala do Tomás no hotel. É padrão então. É jeito, eu disse. Ela é assim. Jeito é explicação, não é passe livre. O que você vai fazer? Eu fiquei olhando para o teto. Ainda não sei, mas não vou engolir. Essa é a parte que importa, ela disse. O resto é logística. Desliguei. Fiquei deitada mais 5 minutos. Depois levantei, troquei de roupa, voltei para a sala. Recoloquei o tapete no lugar, organizei os brinquedos na caixa, abaixei o volume do som. Denise me olhou da cozinha, mas não disse nada. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu fui para a varanda com o notebook. Rafael estava viajando, voltaria só na segunda. A casa estava quieta daquele jeito que fica quando as crianças dormem e o silêncio vira um presente. A primeira coisa que fiz foi abrir o site de uma academia de cerâmica que eu tinha visto num post do Instagram semanas atrás. Tinham turma nas quartas à noite, das 19 às 21. Me inscrevi, paguei a primeira mensalidade. A segunda coisa foi mandar mensagem para minha mãe perguntando se ela podia ficar com os meninos nas quartas à noite. Ela respondeu em 1 minuto, com 3 emojis de coração e um áudio de 40 segundos dizendo que sim. A terceira coisa foi abrir minha agenda e bloquear os sábados de manhã. Corrida no parque, sozinha, sem negociação. A quarta coisa foi ligar para a escola do Pedro e confirmar que a aula de violão que ele vinha pedindo desde março tinha vaga nas terças à tarde. Tinha. Fiz a matrícula. Quando fechei o notebook, era quase meia-noite. Fui para a cama, me deitei, olhei para o lado vazio onde o Rafael dormia. A fronha ainda tinha o cheiro dele, aquela mistura de sabonete e algo que é só dele, e que eu nunca consegui identificar em 12 anos. Adormeci com a sensação de quem organizou uma mala para uma viagem longa. Não a mala de fugir, a mala de ficar, mas ficar inteira. Na segunda, Rafael voltou. Depois do jantar,
Depois que os meninos foram dormir, eu sentei com ele na sala e disse que precisava falar. Ele largou o celular. Pode falar, sua irmã é bem-vinda aqui, eu digo isso de verdade, mas preciso que algumas coisas fiquem claras. Ele me olhou com aquela atenção cautelosa de quem sabe que a próxima frase vai exigir algo dele. Primeiro, a rotina dos meninos não muda. Hora de dormir, hora de tela, alimentação, isso é nosso. Não é assunto para opinião de mais ninguém. Cris, ela só quer ajudar. Eu levantei a mão, devagar. Segundo, os espaços da casa têm uma organização. Ela pode usar tudo à vontade, mas não muda a disposição das coisas sem me perguntar antes. Terceiro, visitas na nossa casa são combinadas comigo ou com você antes. Não é a casa dela. Ele ficou me olhando. Você está sendo um pouco dura, não acha? Estou sendo clara. São coisas diferentes. Ele passou a mão no cabelo. E a quarta coisa? Você sempre tem uma quarta coisa. Eu quase sorri. Me inscrevi num curso de cerâmica nas quartas à noite. Sua irmã pode ficar com os meninos se quiser, é uma forma real de ajudar. Cerâmica? Desde quando? Desde sexta à noite. Ele ficou em silêncio, me estudando. Quando foi que você resolveu tudo isso? Quando você estava viajando e sua irmã mudou minha sala de lugar sem me perguntar. Ele fechou os olhos por um segundo. O tapete? O tapete, o som, os brinquedos. São coisas pequenas, mas coisas pequenas que passam sem resposta viram permissão para coisas grandes. Ele ficou olhando para o chão. Você podia ter me contado antes. Eu o olhei. Você podia ter me consultado antes de dizer para sua irmã que estava tudo certo. Silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando a verdade pousa na sala e ninguém quer ser o primeiro a reconhecer que ela está ali. Eu não estou brigando com você, eu disse. Estou te contando como vai funcionar para que todos fiquem bem, inclusive ela. Ele assentiu devagar. Eu falo com ela. A segunda semana começou com aquela normalidade frágil de quem está aprendendo novas regras. Denise estava mais contida, o que eu agradecia. Ela perguntou antes de mexer no ar-condicionado da sala. Perguntou antes de trocar o canal da televisão quando os meninos estavam assistindo. Pequenos gestos que eram, na verdade, enormes. Na quarta-feira, fui para minha primeira aula de cerâmica. O ateliê ficava no térreo de um sobrado antigo no bairro da Lapa, com chão de cimento queimado e prateleiras cheias de peças em vários estágios de secagem. A professora, uma mulher de uns 60 anos com as mãos permanentemente manchadas de argila, me colocou diante de um torno e disse para eu sentir o barro antes de tentar fazer qualquer coisa com ele. Fiquei ali por 40 minutos com as mãos na argila, sem conseguir fazer nada além de um cilindro torto que desabou 3 vezes. E me senti mais leve do que tinha me sentido em meses. Aquela hora e meia foi minha de um jeito que quase nada na minha vida era só meu. Não era da mãe, da esposa, da nutricionista, da anfitriã. Era da Cristina que queria enfiar as mãos no barro e ver o que acontecia. Quando voltei, o apartamento estava quieto. Os meninos dormiam. Denise estava na sala assistindo uma série. Ela me olhou com curiosidade. Como foi? Péssimo, eu disse sorrindo. Não consegui fazer nada que parecesse uma coisa. Ela riu. Deu um daqueles risos que são genuínos, sem cálculo. Eu vi a Denise de 32 anos que estava com o coração partido morando num quarto alugado perto da rodoviária e senti algo que não era pena. Era reconhecimento. De um jeito torto, estávamos as duas tentando reconstruir alguma coisa. Boa noite, eu disse. Boa noite, Cris. A virada aconteceu na 3ª semana, numa terça-feira. Eu tinha saído mais cedo da clínica porque o Tomás tinha apresentação na escola às 4. Cheguei em casa às 3 para trocar de roupa e pegar a câmera. Abri a porta e ouvi vozes na cozinha. Denise estava sentada à mesa com uma mulher que eu não conhecia, tomando café. Na sala, uma criança de uns 4 anos mexia no estojo de lápis do Pedro, que ele guarda na estante. A Denise me viu e levantou. Ah, Cris, essa é a Flávia, do meu curso. A gente veio estudar juntas e parou para um café. Boa tarde, eu disse para Flávia, que era simpática e claramente não fazia ideia de que existia qualquer problema. Olhei para a filha dela na sala e depois para Denise. Pode vir aqui um segundo? Fomos para o corredor.
Eu mantive a voz no mesmo tom de sempre, sem elevar, sem abaixar. Quando você quiser receber alguém aqui, me avisa antes. Não é sua casa. Eu preciso saber quem está aqui e quando, especialmente quando tem criança mexendo nas coisas dos meus filhos. Ela me olhou. Por um instante vi algo no rosto dela que parecia o começo de uma defesa. A boca se abrindo para um mas, depois fechando. Ela assentiu. Desculpa. Não pensei que fosse problema. Não é problema a visita, eu disse. É problema a falta de aviso. São coisas diferentes. Voltei para a sala, cumprimentei a Flávia direito, ofereci mais café, perguntei sobre o curso. Fiquei 20 minutos sendo anfitriã de verdade, porque ser clara sobre limites não significava ser hostil com as pessoas. Quando elas foram embora, eu troquei de roupa, peguei a câmera e fui para a apresentação do Tomás, que cantou uma música sobre sapos completamente desafinado e com uma convicção que me fez chorar no meio da plateia. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu fui para o banheiro, tranquei a porta, sentei no chão frio e chorei. Não de raiva, de cansaço. De um tipo específico de cansaço que vem de ter que explicar coisas que deveriam ser óbvias. De ter que ser ao mesmo tempo firme e gentil, clara e acolhedora, dona da casa e boa cunhada, de sentir que cada limite que eu colocava me custava uma pequena porção de simpatia que eu nunca ia recuperar. Chorei por uns 10 minutos. Depois lavei o rosto, passei hidratante, olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta tinha olheiras e o cabelo preso de qualquer jeito. 40 anos. Metade deles gastos tentando ser fácil para os outros. A outra metade, se eu tivesse sorte, seria diferente. Na quarta, fui para a cerâmica. Dessa vez consegui fazer uma tigela, torta, assimétrica, com as paredes de espessuras diferentes. A professora olhou e disse que a imperfeição era onde morava a personalidade de uma peça. Escrevi isso num papel e coloquei dentro da bolsa. Quando voltei, Denise estava na sala com o Rafael. Os dois estavam conversando baixo e pararam quando eu entrei, o que nunca é um bom sinal. O que foi? Eu disse. A Denise olhou para o Rafael. Ele olhou para mim. Ela encontrou um apartamento. Ele disse. Mas só fica pronto em 3 semanas. Eu olhei para a Denise. Ela estava com aquela expressão de quem espera um veredicto. Que bom que você encontrou, eu disse. 3 semanas passa rápido. Ela sorriu aliviada. Eu te ajudo com o que precisar enquanto eu estiver aqui, Cris. De verdade. Eu aceitei o oferecimento com um obrigada que era sincero. Fui tomar banho, fiquei debaixo da água quente mais tempo do que precisava. 3 semanas, 21 dias. Eram as 3 semanas do meio do caminho, quando o arranjo já não era novidade e a paciência já não era automática. O episódio que mudou a textura das coisas aconteceu no domingo da 4ª semana. Rafael tinha ido ao mercado com os meninos. Eu estava no quarto lendo. Denise estava na sala. Ouvi meu celular apitar. Era uma mensagem no grupo da família do Rafael, a mãe dele, as irmãs, os cunhados. Abri e vi que Denise tinha mandado 3 fotos. Os meninos no sofá assistindo televisão, a cozinha com um bolo que ela tinha feito, e uma selfie dela com o Tomás no colo com a legenda: meus sobrinhos são meu refúgio nessa fase difícil, obrigada por me acolherem. Eu li de novo, me acolherem, plural. Como se a decisão tivesse sido de todos. Como se aquele acolhimento fosse espontâneo e coletivo, e não o resultado de uma negociação que ela nem soube que aconteceu. Coloquei o celular na mesa de cabeceira. Fiquei olhando para a parede. Não era sobre a foto. Nunca é sobre a coisa em si. Era sobre a narrativa. Ela estava contando a história da estadia dela de um jeito em que eu não existia como parte ativa. Na versão dela, ela tinha sido recebida por uma família generosa. Na realidade, ela tinha sido recebida porque eu escolhi engolir o desconforto e organizar minha vida para que a presença dela não me desestruturasse. Isso me incomodou mais do que o tapete, mais do que a visita sem aviso, porque as outras coisas eram invasões de espaço. Essa era uma invasão de história. Esperei Rafael voltar. Esperei os meninos almoçarem, brincarem, tomarem banho. Esperei o Tomás dormir e o Pedro ir para o quarto ler. Quando a casa ficou naquele silêncio de fim de domingo, fui até a sala onde Denise estava com o notebook no colo.
Sentei na poltrona em frente a ela. Posso te falar uma coisa? Ela fechou o notebook. Claro. Eu mantive o tom calmo. Sem rispidez, sem performance. Aquela foto que você mandou no grupo, com a legenda sobre acolhimento. Eu sei que não teve maldade, mas eu preciso que você saiba que você estar aqui não foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Foi uma decisão que me custou organização, adaptação e muita conversa com o seu irmão. Ela ficou me olhando. O sorriso sumiu devagar. Eu não estou pedindo gratidão, eu continuei. Estou pedindo reconhecimento. São coisas diferentes. Quando você conta a história como se tivesse sido acolhida naturalmente, sem esforço, a parte que me pertence nessa história desaparece. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Vi os olhos dela ficarem úmidos, mas ela não chorou. Engoliu. Eu não pensei assim, ela disse. De verdade. Eu só estava tentando mostrar que estou bem. Eu sei, eu disse. E você tem todo o direito de mostrar isso, só inclui a realidade na narrativa. Ela assentiu. Ficou olhando para o notebook fechado. Depois disse, quase em voz baixa, é estranho ser a pessoa que precisa de ajuda. Eu sempre fui a que resolvia tudo. A que não precisava de ninguém. E agora estou morando na casa do meu irmão, dormindo no quarto de hóspedes, e não sei nem como agradecer direito. Eu olhei para ela. Vi alguma coisa que eu não tinha visto antes. Debaixo da energia, debaixo da confiança, debaixo do jeito de ocupar espaço, tinha uma mulher de 32 anos que não sabia como ser vulnerável sem parecer fraca. Eu conhecia aquela mulher. Ela morava em mim também, com outro nome e outras circunstâncias, mas a mesma dificuldade. Agradecer é simples, eu disse. É perguntar antes de fazer. É respeitar o espaço sem precisar que alguém peça. É lembrar que estar de passagem num lugar não diminui a responsabilidade de tratar aquele lugar como de quem é. Ela me olhou por um momento longo, depois disse algo que eu não esperava. Eu queria ser como você. Como eu. Você fala o que pensa sem gritar. Eu não sei fazer isso. Quando eu fico incomodada, ou eu explodo ou eu engulo. Não tem meio termo. Eu aprendi tarde, eu disse. Muito tarde. E ainda estou aprendendo. Ficamos em silêncio. Não era silêncio de desconforto. Era silêncio de depois que alguma coisa se move de lugar dentro de uma conversa e as duas pessoas precisam de um momento para reconhecer o que mudou. Ela foi para o quarto. Eu fiquei na sala por mais um tempo, olhando para a janela. A rua estava escura, os postes acesos, uma moto passou rápido demais. Rafael apareceu no corredor. Ele tinha ouvido. Me olhou com aquele olhar de quem está medindo o tamanho da situação. Ela está bem? Está, eu disse. A gente conversou. Ele encostou no batente da porta. Eu deveria ter feito mais. Quando ela chegou, eu deveria ter sentado com ela e explicado as regras da casa eu mesma, em vez de deixar tudo para você resolver. Eu olhei para ele. Aquela frase valia mais do que qualquer pedido de desculpa genérico, porque não era só reconhecimento, era responsabilidade. Sim, eu disse. Deveria. Ele assentiu. Ficou quieto por um momento. Depois disse, você quer chá? Quero. Ele foi para a cozinha. Eu ouvi a chaleira, os armários, a colher na caneca. Sons de alguém cuidando de algo pequeno com atenção. Quando ele voltou com as 2 xícaras, sentou do meu lado no sofá, mais perto do que o necessário. As 2 últimas semanas foram diferentes. Não porque a Denise virou outra pessoa. Ela continuava ocupando espaço, continuava falando alto no telefone, continuava deixando o banheiro com cheiro do perfume dela por horas. Mas perguntava antes. Antes de ligar a televisão quando os meninos estavam estudando. Antes de convidar alguém para um café. Antes de mudar qualquer coisa de lugar. O posso dela foi ficando mais natural com o tempo, menos como uma obrigação e mais como um hábito que ela estava aprendendo a ter. Numa noite, eu estava na varanda com um caderno onde anoto coisas que quero lembrar, frases, ideias, listas que não são para fazer, são para pensar. E ela veio com uma caneca e ficou parada do meu lado, olhando para a rua. Eu acho que nunca morei sozinha de verdade, ela disse. Depois de um tempo, saí da casa da minha mãe para morar com o Renan. Saí do Renan e vim para cá.
Não sei como é ser eu sem ter outra pessoa do lado organizando o espaço. Eu fechei o caderno. Talvez essas 3 semanas no apartamento novo sejam boas para isso. Ela deu uma risada curta. Você está ansiosa para eu ir embora? Eu olhei para ela. Estou ansiosa para você se encontrar. Não é a mesma coisa. Ela ficou olhando para a rua por um momento. Depois disse: A cerâmica te ajudou? Pensei antes de responder. Ajudou. Não porque fazer tigela torta resolve alguma coisa, mas porque é 1h30 por semana em que eu não sou nada além de mim. Ela assentiu devagar. Eu preciso de uma coisa dessas. Provavelmente, eu disse. Ficamos em silêncio. Uma vizinha do andar de baixo estava regando as plantas da sacada. A água pingava para a calçada com aquele ritmo irregular que parecia uma música sem melodia. No penúltimo dia, uma sexta-feira, Denise arrumou as malas com uma eficiência que me surpreendeu. Eu esperava que fosse demorado, dramático. Mas ela dobrou tudo com cuidado. Limpou o quarto, trocou os lençóis, colocou as toalhas usadas na máquina de lavar. O Tomás chorou. Ele se jogou nas pernas dela e disse que não queria que a tia fosse embora, com aquela intensidade absoluta das crianças que ainda não aprenderam que os sentimentos grandes precisam de frases pequenas para caber na conversa. O Pedro ficou na porta do quarto, sério, e disse: Tchau, tia. Pode voltar para visitar. Que era, vindo dele, o equivalente emocional de uma declaração de amor. Na hora de ir, Denise parou na porta com as malas no corredor e me olhou. Obrigada, Cris. E eu sei que essa palavra não cobre tudo, mas é a que eu tenho. Cobre o suficiente, eu disse. Ela hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Depois disse: Você me ensinou que dá para ser firme sem ser cruel. Eu vou tentar levar isso comigo. Eu assenti. Ela abraçou os meninos de novo, abraçou o Rafael, me abraçou por último. Dessa vez o abraço durou o tempo certo. Rafael desceu com as malas. Eu fechei a porta e fiquei parada no corredor por um momento. O apartamento estava diferente. Não era maior, era mais silencioso de um jeito que tinha peso. Não era alívio, era o espaço reconhecendo a própria forma de novo. O Tomás apareceu com um desenho. Mãe, fiz isso para a tia, mas esqueci de dar. Eu olhei. Era um retângulo azul, com 4 bonecos de palito, 2 grandes e 2 pequenos, e um quinto boneco ao lado com cabelo longo e um sorriso enorme. Embaixo, com a letra torta de criança de 6 anos, estava escrito Família mais Tia. Eu tirei foto e mandei para ela. Ela respondeu com um áudio que eu não conseguia ouvir inteiro porque a voz dela falhava no meio. Rafael voltou do estacionamento. Entrou na cozinha onde eu estava guardando a louça do almoço. Encostou na pia do meu lado. Como você está? Bem, eu disse. Ele ficou me olhando. Você passou 5 semanas sem fazer escândalo nenhum. Eu não sou do tipo escândalo, eu sei. Mas também não foi do tipo silêncio. Eu parei de guardar a louça e pensei antes de responder. Silêncio tem um custo. Passei anos pagando esse custo achando que era o preço de ser uma boa esposa, boa irmã, boa dona de casa, que ceder espaço era generosidade e que reclamar era defeito. Não é. Ceder espaço é escolha, e só funciona quando é escolha mesmo. Quando vira obrigação, o nome muda. Ele ficou quieto. Depois disse: Eu preciso melhorar nisso, em te perguntar antes, em não decidir por nós dois. Precisa, eu disse, sem suavizar a palavra com sorriso. Não porque eu quisesse ser dura, mas porque 12 anos de suavizar as coisas tinham me ensinado que a gentileza sem honestidade é só outra forma de silêncio. Ele colocou a mão na minha. Eu deixei. Você vai continuar com a cerâmica? Ele perguntou. Já paguei o 3º mês. Ele deu uma risada baixa. Aquela risada que é de admiração disfarçada. Eu posso ir junto algum dia? Experimentar? Pode, eu disse, mas você vai ter que aceitar fazer coisas tortas por um bom tempo. Eu sou engenheiro. Coisas tortas me incomodam. Então vai ser ainda melhor para você. Ficamos em silêncio na cozinha por um momento. O sol da tarde entrava pela janela e batia na planta de alecrim que eu cultivo no parapeito há 3 anos. Ela estava precisando de água. Eu peguei o copo, reguei devagar, olhei as folhas se ajeitarem com o peso da umidade. O Pedro apareceu na porta da cozinha com um violão novo. Mãe, escuta essa música que eu aprendi. Ele tocou 3 acordes. 2 estavam errados.
O terceiro era bonito. Eu aplaudi. Ele sorriu daquele jeito raro dele, com os dentes todos aparecendo, e voltou para o quarto para praticar. Rafael foi para a sala. Eu fiquei na cozinha mais um momento olhando pela janela. A vizinha de baixo tinha terminado de regar as plantas. A calçada estava molhada e brilhava com a luz do poste que estava acendendo. Uma mulher passou caminhando com um cachorro que puxava a coleira para cheirar cada poste, como se cada poste fosse uma história que precisava ser lida. Eu tenho 40 anos. Passei boa parte deles acreditando que meu papel era fazer caber todo mundo, que o meu conforto era o item negociável da lista, aquele que podia ser cortado quando o orçamento emocional da família ficava apertado. Que ser boa esposa era dizer sim antes de pensar. Que ser boa cunhada era engolir antes de falar. Que ser boa mãe era ter sempre energia depois de não sobrar nenhuma para mim. Não acredito mais nisso. Não porque virei outra pessoa, mas porque aprendi que falar o que eu preciso não é egoísmo, é responsabilidade. É a forma mais honesta de cuidar das pessoas ao meu redor, porque quando eu desapareço de dentro da minha própria vida, o que sobra para oferecer não é generosidade. É ressentimento com outro nome. Na quarta-feira seguinte eu fui para a cerâmica. Choveu a tarde inteira, e eu cheguei com o sapato encharcado e o cabelo pingando. A professora disse que a argila gosta de água e que eu tinha trazido a matéria-prima no corpo. Eu ri, sentei diante do torno, coloquei as mãos no barro frio e comecei. Dessa vez, a peça não desabou.